Pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aí do canal. A gente vai começar falando de elementos de circuito. A gente vai estar fazendo análise só de circuitos em regime permanente de corrente contínua, então a gente não vai falar nem de capacitores nem de indutores. A gente vai deixar para falar quando a gente vai fazendo análise em regime transitório. Isso é mais lá para frente. Por enquanto a gente vai falar de resistores, de fontes de corrente e de tensão independente e fontes de corrente e de tensão independente, controlados por tensão e controlados por corrente. No curso de Circuitos 1, a gente não trata de amplificadores operacionais, então eles não vão entrar nessas videoaulas, tá? Talvez se for adicionado a esse canal uma série sobre eletrônica, eletrônica de potência, então eletrônica normal, talvez entre o assunto ampliop, transistores, diodos e tudo mais, mas não é o escopo dessas videoaulas, de Circuitos 1, especificamente. Então, vamos começar aqui. O primeiro que a gente vai falar é resistor. Resistor, ele, como o nome já sugere, ele oferece uma resistência à passagem da corrente. E essa resistência oferecida vai gerar um efeito. Que efeito é esse? Vamos lá. Primeiro, o resistor em circuitos, na modelagem de circuitos elétricos, ele é representado por essa figurinha, ok? Qual é a característica principal do resistor? É a seguinte. Se eu tenho um resistor de resistência R e eu passo por ele uma corrente I, eu vou ter uma queda de tensão de magnitude V. E qual é a relação entre essa queda de tensão de magnitude V e essa corrente de magnitude I? É a seguinte, é a chamada lei de Ohm. A gente vai ter que ver a tensão nos terminais do resistor vai ser igual a o valor da resistência apresentado vezes a corrente que passa por esse resistor, ok? Sobre a polaridade da tensão, perceba que ela tem que sempre respeitar essa situação. Se a corrente passa nessa direção, certo? Eu vou colocar aqui terminais A e B. Se a corrente passa na direção AB, então o meu sinal positivo vai ter que ficar no A e o meu sinal negativo vai ter que ficar no B. O que significa? Significa que a corrente sempre vai entrar no sinal positivo da tensão e vai sair no sinal negativo da tensão. Isso se chama convenção passiva. A gente vai tratar em outro vídeo sobre convenção ativa e passiva, mas isso é mais pra frente. Ok? Então, basicamente, os resistores apresentam esse comportamento. Ok? Você tem a tensão, a queda de tensão nos terminais do resistor, dependente da corrente. O próximo elemento que a gente vai tratar vão ser as fontes de corrente e tensão independentes. Vamos começar primeiro com a fonte de tensão. Geralmente as fontes de tensão são mais fáceis de ser compreendidas e depois é só expandir para a fonte de corrente. Ok? Então, primeiro, a fonte de tensão é representada nos diagramas de circuito da seguinte forma. É uma bolinha, mais menos, o valor da tensão que ela tem e os terminais da fonte. A característica principal da fonte de tensão independente é que, independentemente da corrente que circule aqui, ou da direção, independente da magnitude e da direção que essa corrente circula, a tensão nos terminais da fonte vai ser sempre V. Ou seja, a gente pode dizer que a equação da tensão em função da corrente é essa aqui, V igual a V. Ou seja, vamos aqui inclusive fazer aqui, V em função de I, e aqui V em função de I. Ou seja, a tensão é um valor constante. Ok? Então, vamos botar um exemplo aqui de como isso funcionaria na prática. Eu tenho aqui V, ok? E eu tenho aqui, conectado com V, uma resistência R. E mais, essa resistência R varia. Esse símbolo aqui da setinha que eu coloquei é o símbolo de um potenciômetro. Ou seja, é um símbolo de uma resistência que eu, mexendo nessa resistência, eu posso variar o valor da resistência dela. O valor de R dela. Então, eu tenho essa tensão. Pelo que eu disse, pelo que a gente sabe, essa tensão aqui nos terminais A e B é V, independente da corrente que circula, a gente não sabe. Ora, se você perceber, esse caminho aqui não apresenta nenhuma resistência. Se não apresenta nenhuma resistência, e aqui tem uma corrente e a resistência é zero, por essa equação aqui, a gente sabe que I vezes zero vai dar zero. Então, a queda de tensão aqui é zero. Se a queda de tensão aqui é zero, a mesma tensão que tem aqui vai ser a mesma tensão que tem aqui. Ora, a mesma coisa acontece. Então, a mesma coisa de eu dizer que isso aqui é o terminal A, isso aqui também é o terminal B. Ora, se a gente sabe que a tensão no terminal A é tal, e a diferença de tensão entre o terminal AB é V, então aqui também a queda de tensão vai ser V. Se a queda de tensão é V e a gente sabe que a corrente que circula nessa resistência é V igual a R vezes I, então I vai ser igual a V sobre R. E veja, nesse caso aqui quem está variando é R, e não V. V é constante por causa da fonte de tensão. Então se eu variar R, eu vou estar variando I. Se eu começar a subir muito R, eu vou começar a descer muito I. E o contrário também é verdadeiro. Se você perceber, independente do tamanho da corrente que eu tiver aqui, a queda de tensão aqui nesse resistor vai ser a mesma.
Ok, então, fonte de tensão independente explicada. Agora a gente vai para fonte de corrente. A fonte de corrente, né, vamos tratar da fonte de corrente agora, ela tem a seguinte representação nos diagramas de circuitos. Ela é uma setinha, uma bolinha, lembra, fonte de corrente independente. É uma bolinha, a corrente, a magnitude da corrente aqui do lado, os terminais. Ok? Então, terminais A e B. Se a gente descobriu que a fonte de tensão tem a tensão independente, tem a sua tensão nos terminais A e B, independente da corrente, a gente pode supor, e essa suposição é verdadeira, que a corrente circulando pela fonte de corrente é I independente da queda de tensão e da polaridade dessa queda de tensão. Ou seja, se aqui é V1, a corrente vai ser I, e se aqui é V2, a corrente continua aí, nesse mesmo sentido, nessa mesma direção. Ou seja, se a gente for modelar, vamos pegar essa equação aqui. Se a gente for modelar, e você vê, por exemplo, vamos supor aqui que nessa equação aqui que eu estou circulando, a resistência é fixa e quem varia é V. Se V varia, então I varia também, com V. Vamos supor agora que a gente está falando agora dessa fonte de corrente. Então, a nossa função, isso aqui vai ser um I de V, a nossa função vai ser I de V é igual a I. Ou seja, isso diz que a fonte de corrente, a magnitude e a direção da corrente dessa fonte independem da tensão aplicada nos terminais dela. Ok? Então vamos para um exemplo prático muito semelhante àquele exemplo ali. Certo? Eu tenho aqui I, os terminais A, os terminais B, e aqui eu tenho o mesmo potenciômetro, R. E perceba, a mesma coisa vale. Se aqui eu tenho essa corrente I circulando por esse resistor, e aqui não tem queda de tensão, já que aqui não tem resistência, então aqui também é A e aqui também é B. Ok? Aí o seguinte, o que acontece agora é bem parecido. Você tem a corrente aqui, que agora a corrente é que é constante, e você vai ter uma queda de tensão V nessa resistência. A gente sabe que se a queda de tensão é 1 aqui, então a queda de tensão vai ser a mesma aqui, V. Então, se E agora é constante, a gente vai ter que V é igual a R vezes I. Sendo que agora quem está variando é R. Então perceba, se eu começo a aumentar muito a resistência, a minha tensão começa a subir. E o contrário também é verdadeiro. Se eu desço muita resistência, a minha tensão começa a descer. E aí a gente consegue verificar um comportamento muito interessante para fontes de tensão e fontes de corrente. Perceba, vamos primeiro aqui para a fonte de tensão. Se eu começo a subir muito minha resistência, minha corrente começa a cair. Uma corrente zero não causa problema nenhum. Mas a gente sabe que se a corrente começa a ficar muito elevada, se ela começa a crescer demais, ela começa a dar danos. Ou seja, se eu começo a diminuir muito a minha resistência, a minha corrente começa a se elevar muito. E, extrapolando aí, se eu aplico um curto-circuito perfeito, ou seja, se eu coloco resistência a zero aqui, vocês que já estudaram cálculo, o que acontece quando a gente faz R aqui tender para zero? A gente sabe que esse valor aqui tende para infinito, ou seja, a corrente tende para um valor infinito. O que leva a gente a entender que, primeira medida, a gente nunca pode curto-circuitar uma fonte de tensão. E o dual é válido. Perceba, se a gente começa, se a gente zerar aqui o R, se a gente fizer um curto-circuito, a gente vai que a tensão vai para zero. Mas a corrente continua controlada, porque é uma fonte de corrente, ele sempre vai manter a corrente constante. Agora, se eu aplico um circuito aberto aqui, o que seria um circuito aberto? É fazer o R tender para infinito. Se o R tender para infinito, significa que eu rompi o meu condutor. Se eu rompi o meu condutor, não tem como passar corrente de um lado para o outro. Ou seja, foi para infinito. Se eu elevo o meu R para infinito, isso aqui é um valor constante, isso aqui vai para infinito. Ora, se isso vai para infinito, isso aqui também vai para infinito. Ou seja, do mesmo jeito que eu não posso curto-circuitar uma fonte de tensão, eu nunca posso abrir uma fonte de corrente. Porque se eu curto-circuitar uma fonte de tensão, minha corrente vai para infinito. Se eu abrir uma fonte de corrente, a minha tensão vai para infinito. Então sempre há esse dual, certo? A tanto a tensão infinita quanto a corrente infinita causam problemas, tá? Então, esse comportamento entendido vai valer a mesma coisa para a fonte de tensão dependentes controladas por tensão e por corrente. E a mesma coisa para a fonte de corrente, controlada por tensão e por corrente. Ok, como é que funciona na prática? Vamos primeiro começar com fonte de tensão, de novo. As fontes de tensão dependentes têm o seguinte formato, tá? Vamos começar por tensão. A gente não representa mais por uma bolinha, sim por um losango, mais menos. E o valor que ela vai apresentar aqui de tensão é uma função da tensão ou da corrente em outro elemento. Vamos lá, por exemplo. Vamos supor que aqui eu tenho uma resistência R. Ok? E por essa resistência passa... Enfim, eu tenho uma resistência R. Eu vou dizer que
a minha fonte de tensão, controlada por tensão, tem um valor beta, que é uma constante, vezes a tensão VR nessa resistência. VR, e aqui eu vou dizer que é IR. Essa é uma fonte de tensão controlada por tensão. Ou seja, a tensão que vai aparecer nos terminais AB aqui, ela depende do valor da tensão nessa resistência multiplicado por uma constante. Da mesma forma que eu tenho isso aqui, eu posso ter o seguinte. Eu posso ter essa mesma fonte de tensão agora controlada pela corrente. Eu vou colocar um novo valor constante aqui, alfa, vezes IR. Ou seja, a tensão que isso aqui vai apresentar, os terminais AB vão apresentar, vai depender da corrente aqui, que passa pelo resistor, multiplicado por alfa. E veja, beta e alfa aqui podem ser, por exemplo, aqui beta pode ser diferente de 1 sobre R, que seria o valor da corrente IR, e alfa aqui pode ser diferente de R, que se isso aqui fosse igual a R, isso aqui seria o valor de VR. Entendeu? Essas coisas podem ser diferentes. Eu posso colocar, sei lá, alfa igual a 2R, e aqui beta igual a 3R. Então, tanto faz. Pode ser qualquer valor, independente de R, que seja. É só para dizer que essa constante alfa é arbitrária, depende da questão em si, ok? E fonte de corrente é exatamente a mesma coisa, a diferença é que é uma fonte de corrente. Ah, e mais, todas as coisas que a gente descreveu para fonte de tensão independente vale para fonte de tensão dependente. Ou seja, se aqui tem uma queda de tensão tal, significa que aqui sempre vai ter uma queda de tensão tal, independente da corrente que passa aqui, nessa ou nessa direção. E a mesma coisa aqui. E para fonte de corrente vai valer a mesma coisa também. Então, eu vou usar o mesmo exemplo dessa resistência aqui para agora as fontes de corrente, ok? Ah, e outra, esses valores de beta podem assumir valores positivos ou negativos. Se esse valor for negativo, a gente sabe que essa polaridade vai ser trocada. Então, menos essa polaridade é a polaridade trocada. Vai ser o mais e menos aqui. Vai ser o mais e o menos. Voltando para a fonte de corrente agora. Uma fonte de corrente dependente, ela vai ter esse seguinte comportamento aqui. Eu vou ter a corrente, vai ser o losango aqui. E aqui eu vou chamar desse troço aqui que eu esqueci o nome, vezes, de novo, a tensão VR, ok? Ou seja, vai ser uma corrente controlada pela tensão dessa resistência, e isso vai dizer que a corrente que vai percorrer aqui por essa fonte vai ser igual a esse troço aqui, vezes VR. Não sei se é gama, não sei se é delta, acho que é gama isso aqui, ok? E, de novo, a gente sabe que isso aqui vai independer da queda de tensão que estiver sobre essa fonte. A mesma coisa vale para a situação controlada por corrente, ou seja, eu posso ter uma fonte de corrente controlada por corrente. Vamos lá, agora, pronto, esse aqui é delta vezes IR. Pronto, esses são os elementos básicos de circuito, ok? Resistência, resistores, fontes de corrente e tensão independentes, vou apagar esse troço aqui, e fontes de corrente e tensão dependentes, controladas por tensão ou por corrente, ok? São esses elementos básicos de circuito, a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar sobre conversão passiva e ativa. Mas para poder comentar direito sobre conversão ativa e passiva, eu vou dar um tratamento mais fechadinho nas grandezas elétricas que a gente vai estar trabalhando. Corrente, tensão, potência, energia e tudo mais. Ok? É isso, muito obrigado. Dá aquele like se você gostou. Se inscreve no canal para ajudar a gente aí. Ajudar nada, né? Que a gente não ganha nada praticamente, porque dane-se. Então, dá aquela curtida marota lá só para fazer o vídeo ganhar aquela audiência boa. Ou não faz nada, faz o que você quiser. Vai estudar, pronto, vai estudar. Para de ficar jogando Minecraft e vai estudar, tá ligado? Um beijo, um abraço, é nóis.